Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um podcast 360MD com mais uma convidada muito especial. E como eu falei para vocês, nós estamos no mês de março e é óbvio que nós teríamos que homenagear a todas essas mulheres. E são mães, profissionais, empreendedoras, grandes mulheres que estão aí no mercado de trabalho e que estão aqui a esta mesa sentada conosco para bater um papo falando sobre a vida, sobre a sua área de atuação. Mas vocês vão ficar sabendo logo após a nossa vinheta. Bem, pessoal, sem mais delongas e nem muitas surpresas, nós estamos aqui para dizer quem está conosco e é uma convidada muito especial, como eu falei, uma amiga de longa data, uma parceira de trabalho, de negócios, mas que nos deu a honra e o prazer de estar aqui conosco, dividindo essa mesa, tomando uma água, um cappuccino, que eu sei que ela adora o cappuccino, e eu tenho que dizer só uma coisa, seja muito bem-vinda, doutora Virgínia, no nosso podcast 360, e eu queria que você olhasse para a sua câmera e dissesse quem é você, a sua área de atuação, fale como é ser profissional num universo vasto de negócios, que nós sabemos que as mulheres estão aí dominando. Então, obrigada, Marcos, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito tempo que a gente vinha combinando esse momento. Nossa senhora, gente, vocês não têm ideia, viu? Quando ela diz assim, há muito tempo que a gente vinha combinando, é mesmo. Desde antes da pandemia. Vamos lembrar que o convite estava feito, mas como ela é uma pessoa muito ocupada, agenda lotada, muitos afazeres, nós fomos prorrogando e até que deu tudo muito certo e hoje ela está aqui conosco. Pode continuar falando aí que o microfone é todo seu. Então, sou a doutora Ana Virgínia Santiago, sou osteopata há 14 anos já atuando. Nossa! Fui parte da primeira turma, né, de osteopatia no Ceará. Legal. Na época, quando eu terminei, só tinha 4 mulheres osteopatas, que é os 5 anos, né, para se formar em osteopatia. Sim. E eu estava entre as 4 mulheres no Ceará. Nossa. Osteopata. E isso para mim é um orgulho muito grande. Uma honra, né? Porque na nossa sala tinha 60 meninos, no máximo uns 15 meninos. Então, nossa, a osteopatia começou realmente mais com o público masculino, profissionais homens. Sim. Então, a gente, assim, foi evoluindo, superando. No começo tinha um pouquinho de preconceito, porque quem não é da área ainda está se formando, acha que a osteopatia é questão de força e não é técnica. É técnica. Né? Então, fora a osteopatia, também tem formação em quiropraxia. Sim. Né? Tratamento de escoliose. E junto com a minha irmã, doutora Ana Karine, a gente desenvolveu uma técnica, né? Que trabalha também a estética e a parte dos órgãos internos que eu entro com a osteopatia. Nossa, né? Que é o Cryodetox, que é uma criação nossa, né? De muitos anos de estudo. Vocês desenvolveram todo esse processo, todo esse protocolo. Isso. Para estar aí apresentando para o público, para os seus pacientes e os prováveis futuros pacientes, né, pessoal? Exatamente. Que legal. Então, eu atuo nesse universo, né, de osteopatia, quiropraxia, tratamento de escoliose e junto com a minha irmã, essas técnicas. Então, você também é uma especialista em escoliose. Isso. Pronto, pessoal, que legal a gente saber disso, né? Porque eu acho que no mercado, hoje eu sempre digo, é a minha tecla maior que a gente vai falando aqui. Como eu sempre digo aqui sobre a carência dos profissionais no mercado. O mercado, hoje, se você for fazer aí num plano geral, existe realmente a carência de bons profissionais. E eu vou elogiar da César o que é de César, porque eu estou aqui com uma grande profissional da área de osteopatia, quiropraxia, ela é uma especialista em escoliose, mas por quê? É uma profissional que se dedica, que estudou, que está sempre investindo em conhecimento para entregar o que há de melhor na área em que ela atua. Isso, gente, é muito importante, porque confiar hoje a sua saúde, a sua vida nas mãos de qualquer pessoa, que aí quando eu digo qualquer pessoa, já não qualifico como profissional, porque daí então eu acho que cada um dentro da sua área, né? E eu vejo muito isso, né, nos hospitais, em determinados lugares, onde a gente vê que o tratamento humanizado parece que se extinguiu, parece que ficou assim, no nada. E o que a gente vê são muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, e até às vezes pessoas que a gente não conhece, quando a gente anda em determinados lugares, a gente vê
a carência voltada para a saúde que está, lá embaixo. E olha que tem clínicas pagas também, a gente não está falando do momento só o gratuito, né? Mas a gente está falando de profissionais que são bem pagos para atuar e que às vezes não chega a contento. Mas antes da gente entrar definitivamente, porque a gente sabe que a gente vai explorar um pouco você aqui hoje, né? Porque é um fato raro ter essa pessoa aqui conosco. Mas assim, antes da gente se aprofundar no seu profissional, como é que foi? Fala pra gente como é que se deu esse processo enquanto eu tomo meu cappuccino aqui. Então, como eu falei, a Karine no podcast dela deve ter falado um pouquinho sobre a nossa história com a fisioterapia, mas eu vou dar uma pinceladazinha. Sim, lógico, não vai passar por aqui, não vai falar o que é. Como então, foi? A nossa história com a fisioterapia foi na infância, quando a gente tinha 10 anos de idade. A nossa mãe sempre lutou, né, contra a obesidade e tudo. Então, em uma dessas lesões que ela teve, a primeira, né, pra ser sincera, a primeira lesão, sim, ela tava sentada tomando café, aí quando ela virou, só pra pegar um docinho, rompeu o músculo. Nossa, então ela caiu no chão, só gritar. Então, assim, foi cenas muito fortes pra uma criança de 10 anos, pra quem tá assistindo e logo mãe, né? Então tava só nós três pequenininhos, assim, 10 anos pra mim é uma criança muito pequena ainda, então... Foi uma cena muito forte. Aí, nessa época, só tinha uma fisioterapeuta na cidade. Então, a gente foi com a minha mãe, né? Foi pro médico primeiro, fez todos os procedimentos necessários. Aí, foi pra fisioterapia. E na fisioterapia, ela não tinha como dar de conta em ir a domicílio. Então, ela ensinou coisas que a criança pode fazer. O básico. O básico. Botar um gelinho, passar a pomadinha, né? Os remedinhos tópicos na pele. Então, a gente foi criando aquele interesse. Aí, quando a gente... Foi despertando o desejo, foi despertando, né? Aí eram 20 sessões, se eu não me engano. Então, a gente ia... Aí, pega a mãozinha, só passa assim, devagarzinho, espalhando. Aí, a gente foi pegando aquela curiosidade aí. Quando a gente terminou o tratamento, aí uma olhou assim pra outra. Eu quero ser isso. Que legal. Aí, foi engraçado que as duas falaram na mesma hora. Eu quero ser isso. Tava em sintonia já, né? As duas. Então, assim... O nosso elo realmente é visceral com a fisioterapia. Então, que legal. Virgínia, e assim, é muito importante, né, a gente poder relatar isso, porque as pessoas nos conhecem em determinados momentos, em determinadas fases em que a gente vai aí nessa trajetória de vida. Mas, gente, só para dar uma ressalva aqui, dar uma orientada para quem está nos ouvindo aí no Spotify, nos tocadores de podcast, ou vendo o nosso videocast aí pelo YouTube e pelas mídias sociais. A doutora Virgínia e a doutora Karine, né, que são doutora Ana Virgínia Santiago e doutora Ana Karine Santiago, lá da Clínica Bela Flor, bem conhecida aqui na nossa região. Mas, como vocês aí que estão nos ouvindo agora, muitas pessoas podem não conhecer elas, o fato é que elas são gêmeas, e isso, vejam bem no relato dela, né? A coisa já partiu de dentro de casa com a mamãe, um tratamento lá que foi orientado por uma profissional, pelo fato de não poder estar lá sempre. Mas elas lá, como duas irmãs bem dedicadas, cuidando de quem ama, acabou que fez o quê? Tomando gosto pela futura profissão. Gente, isso é fantástico, porque a gente sabe que é muito difícil, mas acontece. E aí... As duas em sintonia lá decidiram que aquilo ali seria um início de uma jornada, de um caminho. E tem mais, né? Me fale aí. E tem mais. Então, aí quando a gente cresceu, foi pro terceiro ano científico, uma coisa, assim, tem coisas que entra na nossa... A gente passa que não esquece. Aí a gente tava no terceiro ano científico, aí foi a escolha das profissões, né? Aí foi cada colega falando, eu quero ser isso. Aí você, Virgínia, você, Karine, vão querer ser o quê? A profissão. Aí a gente quer ser fisioterapeuta. Aí muitos colegas riram. Minha nossa. Gente, riram. Porque assim, naquela época a fisioterapia era como se fosse medicina e fisioterapia era o auge, era doutora e não sei o quê. E muitos colegas riram na hora, né? Aí a gente ficou meio um pouquinho... com vergonha. Dá aquela, né? Um baldinho de água gelada gelada, e tal. Porque era uma área muito concorrida, só tinha a FIC, a Unifor na época.
Então era 40-1 a concorrência, era tipo medicina, era muito bem disputado concorrido. Mesmo. Aí, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Estamos aí, né? Para quem quiser ver, tá todo mundo... Estamos aí. E depois, né, a faculdade... As especializações. E eu engravidei na faculdade, né, da Esther. A dona Esther, a sua filha Esther. A minha filha Esther, então... E tá ouvindo eu a gente faria aí, tudo né, de Esther? novo. Eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria. Eu não me arrependo de ter engravidado na época da faculdade, porque me amadureceu muito. Sim. Né, como mãe, né? Então eu vivia pra ela e vivia pra estudar. E o que, não querendo te interromper, já te interrompendo, o que eu acho muito, é uma particularidade das mulheres, tá? Eu sei que muitas jovens que engravidam, que acabam desistindo de estudar, largam os estudos. A gente tem uma estatística aí agora, há pouco tempo, essa estatística agora saiu agora, se não me engano, ainda nesse mês de março, atenção mulheres, que muitas mulheres, em virtude de uma gravidez precoce ou não planejada, acaba saindo da escola, deixando de estudar o primeiro, segundo grau, são adolescentes ainda, mas que fique aí, gente, um reforço. Eu sei que é muito difícil em determinadas situações, não é para todo mundo e nem todo mundo passa pelas as mesmas condições, mas buscar estar em algum momento dessa fase buscando uma formação profissional. E você, doutora, mesmo com essa gravidez, decidiu tocar para frente. Sim, ter coragem, o nome é coragem. Coragem, né? Capital é mais difícil, você conseguir babar para né, cuidar, tomar de conta. Então, tipo, em um mês eu troquei de 10 babás. Jesus. Em um mês. Nossa Senhora. Então, tipo, eu tive que levar ela pequena pra faculdade. Fazia uma prova de manhã, outra de tarde, outra à noite. Então, saía de uma porta e entrava na outra. Detalhe, gente, só pra gente acrescentar aqui um fato muito interessante. A gente já sabe, isso é também da mulher, por isso que a gente diz que mulher ela tem umas características muito de leoa, né? A mulher tem essa coisa de leoa, né? E se a gente perceber, eu acredito que você estava dando de mamar também, né? Sim. Trocar fralda. Aula de cardiologia. Aula de cardiologia. Como é que se concentra com tudo isso, Jesus? Aula de cardiologia. As pessoas os meus colegas já sabiam que a gente ia. Tinha revezamento, assim, alguém tipo pra ajudar? Todo mundo, os meninos, eu era amiga de todo mundo, tanto homem como mulher. Tava ali pra te dar uma força. Pra dar uma força. Tá então, vendo? era eu, até mamando no meu peito e eu anotando as coisas de cardiologia. Então, era bastante... demandava tempo, mas eu não desistia. Você não se desconectou dos seus objetivos, mesmo sendo mãe. Porque assim, eu vejo assim, né? A gente fala aqui no podcast 360 MD sobre os graus de dificuldade que cada ser humano enfrenta na jornada de vida, né? Porque todo mundo entende que sucesso é uma linha reta, avante, assim, para cima. E que não é verdade. A gente sabe que é uma coisa assim, é tortuosa, é sinuoso, e a gente sabe que todo mundo tem diversos problemas. E aí fica aqui o exemplo da doutora Karine, eu carinhosamente, pelo fato da gente já ter se tornado bons amigos, grandes amigos, e nós somos amigos de longa data, eu chamo de Vi, né, aqui é a Vi, e veja, mãe, amamentando, pegando ônibus, levando carrinho, isso tudo pesa, isso demanda tempo, e não se desestimular. Que é fantástico isso, né? O meu foco, assim, era o diploma e eu transformar vidas, porque nos estágios a gente via muita, puxando o link que você falou, humanidade, humanização. Então, o meu foco era transformar a área da saúde para o lado mais humanizado. Então, era tão reto aquele objetivo, eu via tanto aquilo na minha mente, o lado humano, que eu movia mundos e fundos até eu conseguir o meu objetivo final, que era esse. E uma coisa que eu acho muito interessante aí, Vi, é que nós, os profissionais, a gente tem que entender uma coisa, um aspecto muito importante. Você ainda, além de ter que dar conta de você como mulher, como mãe, já se preparando para uma jornada profissional, você estava se preocupando também com o bem-estar do outro. Porque nesse universo a gente entende que existe uma aura egoísta de cada um que é para si.
né? A gente está vendo como anda o mundo, a quantas andam, e a gente percebe que as pessoas primeiro pensam em si. E você ali estava se subdividindo. Era filho, eram os amigos, era o marido, era o professor, e já pensando, futurando aí, tipo assim, nossa, eu vou ajudar muita gente, meu diploma ele vai estar lá na parede, mas ele tem uma coisa que a gente chama de... me faltou aqui a palavra, meu Deus, mas é uma coisa que você tem que ter muito para qualquer profissional. Isso é uma condição sine qua non. Você tem que ter muito foco, muito objetivo, muita determinação. E se você, na sua jornada, não tiver esses elementos para te levar para onde você quer, dificilmente você vai chegar lá. E você é uma prova viva disso. Eu estou muito orgulhoso de você, de saber detalhadamente, mesmo que pinçado algumas partes da história, mas é muito importante para vocês que estão aí nos ouvindo, se inspirar numa mulher como ela, né, que tem aí essa garra, todas essas características. E aí, mesmo fazendo essas provas, como foi que você se sentiu quando você percebeu que o canudo estava na mão? Então, a área que eu queria seguir, né? Sim, assim, já era ali do coração. Já de coração, então, da infância já estava lacrado no meu coração. O pessoal fala lacração, pronto, fala lacração foi grande desde a infância. Então... Você foi mordida... Fui picadinha pelo bichinho da fisioterapia. Com 10 anos de idade. Então, quando eu estava na faculdade, eu já estava enraizada totalmente no meu mundo. Você mergulhou de cabeça. Então, quando eu comecei a faculdade, já lia coisas antes, saber o que era fisioterapia, o que era... Sempre, quando eu vou fazer um curso, quando eu vou me preparar para algo novo, eu gosto sempre de dar uma lida, para não chegar a leia, né? Isso é muito importante. E aqui, aproveitando a deixa da pessoa querer se preparar, eu digo assim, ó, a palavra, agora eu lembrei da palavra, eu tomei um café, a cafeína foi lá, ativou aqui os neurônios. Propósito. Se você não tiver propósito, vai bater, assim, vai cair por terra. Exatamente, não castelos, né, glamurosos. Não é verdade? Se não for trabalhado a base. De uma forma consistente. De forma consistente e de forma humanitária, cai. Cai porque... Porque ali é você. Então, o seu espírito, a sua alma ali dentro. Salta. A alma salta nessas horas, não vai pra frente assim? Ela dá um... O toque no paciente, aquele elo... Contato é único. Olho no olho. Olho no olho, com energia que você isso é fundamental, troca com né? aquele paciente. Então, não adianta ter muros chiquérrimos, muros, muito glamour, e onde o paciente é o último. Né? A ser... É o segundo plano. Para mim, o paciente é o pilar, é o principal. Né? A estrutura, claro que é uma estrutura confortável, né? Se você se capacitar, claro, óbvio, sempre, mas não adianta ter muros e cristais e brilho se o maior brilho é você. O brilho maior, principal é essa troca. É a humanização. É a humanização. É uma coisa que entrou muito em voga na época da pandemia, que as pessoas, né, houve o isolamento aí para todo mundo. Houve esse afastamento obrigatório para uma questão de preservação da vida humana. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui. Infelizmente, algumas pessoas partiram e é algo que faz parte desse processo evolutivo. Mas falar sobre a humanização é você justamente ter essa entrega de verdade. Porque eu falo com muitas pessoas e troco muitas ideias com pessoas, e a gente sabe que existe essa coisa meio que gélida em determinados consultórios em que você está de um lado da mesa e o médico de outra, que ele mal olha nos seus olhos, que ele mal entende um pouco do seu momento, que eu acho que é algo muito, 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 muito seu, é muito íntimo, é sua saúde, é sua vida. E aquele profissional, às vezes, muitas das vezes, né, tem esse tratamento gélido, né? Eu já ouvi muitas vezes dizer que os profissionais da saúde têm sangue frio. Mas a gente vive um momento tão delicado, tão sutil, que a humanização, acho que ela veio para
só ressignificar o que é o trato para com o outro. E eu acho que uma das coisas mais importantes que você tenha relatado aqui, nesses primeiros minutos de podcast, é a questão humana. É a questão de você chegar lá, a pessoa poder conversar com você. Não existe aquele desabafozinho rápido, uma prosazinha de a minha vida tá assim. E às vezes você se transforma até numa psicóloga, não é? Você divide com ela determinadas experiências e só no fato de você já ouvir aquela pessoa já muda todo o sentido do atendimento. Não muda? Com certeza. Até a discussão, né? Hoje em dia, falando sobre dor, né? A Associação Internacional do Estudo da Dor, a IASP, ela leva em consideração demais esse quesito que você falou agora, a humanização. Então, o tratamento hoje, a abordagem, são os 5 fatores. Alimentação, bom sono. O social, aquele paciente teve uma vida social. Sim. O emocional e a atividade física. Então, o emocional, né? Ele é um dos grandes... Está no topo dessa lista. Topo dos 5, né? Sim. Então, antigamente, era abordar só o remediador. Certo, isso. Né? Então, graças a Deus que hoje, né, com muitos estudos, muitas pesquisas... Sensibilizaram-se. Eu desde criança... já tinha... Desde criança e desde o início da faculdade, eu não me conformava em que esse paciente não fosse abordado nesses outros parâmetros. Eu entendo. Né? O emocional, ele vai piorar aquela dor. Se aquele paciente não tiver um aporte com um psicólogo, se ele tiver... Todo paciente... Hoje em dia, depois dessa pandemia, todo mundo precisa de terapia. Isso é fato. Não é porque você não precisa ter uma depressão para ele. Não é generalizando, né? Não é fazendo um falso... Não. Como é que eu digo assim? Uma falsa divulgação de uma situação que talvez não exista. O que a gente está falando aqui é fundamental para que as pessoas, ao estar nesse exato momento ouvindo o podcast, é que ele perceba que qualquer informação que a gente passe aqui, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância, porque eu acho que é necessário você tirar esse momento para si e dar uma reorganizada no mental, não é isso? Exatamente. Esse paciente... Pegando um link com isso que você está falando. Outra coisa importante também. Antigamente, muitos profissionais da saúde diziam a dor não é só dor psicológica. Não, é um crime. Hoje é considerado um crime profissional falar que aquele paciente, a dor daquele paciente é psicológica. Não existe, isso foi abolido. Isso aí é banalizado. Isso aí é proibido um profissional da área da saúde receber o paciente falando da dor dele dessa forma. É realmente algo preocupante. Muito preocupante. Então, nos próximos takes, a gente vai dar uma abordada mais aprofundada. Pronto. E o interessante, gente, porque a nossa filosofia aqui no podcast 360MD é poder justamente trazer profissionais desse calibre aí, né, para poder deixar um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência, um pouco de tudo aquilo que ele faz e exemplificar para que outras pessoas também possam se inspirar, se espelhar e dizer assim, nossa, como é necessário seguir nesse caminho, né? Nesse rumo de que é necessário tratar bem as pessoas, não é porque ela está numa fila horas e horas, muitas das vezes sem se alimentar, ou chegar doente, ou chegar enfermo, ou não é porque o outro chegou numa Hilux, está numa clínica de luxo, está podendo pagar um plano de saúde. Gente, atrás de tudo isso existe um ser humano. E eu acho que de ser humano para ser humano, nós esquecemos de fazer o deverzinho de casa. Concorda comigo, doutora? Concordo plenamente. Então, a humanização, mais uma vez, tem que ser o cargo-chefe de todo tratamento. Principalmente. Então, vamos pensar mais no coletivo, né? Pensar mais É necessário. Todos, em geral, não vamos olhar só para o nosso próprio umbigo e só eu e eu de novo, né? Porque o mundo já está tão pesado, né? Essas guerras aí que me fez refletir muita coisa mesmo.
a gente tem que fazer uma revisão de si próprio. Se autoavaliar. Reavaliar, avaliar, e é uma coisa muito importante, porque já a gente já vai entrar aqui, pessoal, na parte em que a profissão dela, a especialidade dela, faz a diferença na vida de um ser humano. Então, assim, eu vou muito dentro dessa linha. O mundo está passando por uma transformação brusca, severa, em que nós estamos vivendo uma polaridade absurda, não é? E o intuito da gente aqui seria, no meu ponto de vista, e me corrijam aí se estiver errado, no meu ponto de vista, eu acho que era para a humanidade estar no sentido da união e não na desunião, né? Acho que a maior parte das pessoas ainda, diante de tanta turbulência, parece que deu um start, assim, não foi um start, todo mundo entrou no modo stand-by, assim, ninguém sabe estar se atentando para isso. Eu não estou querendo generalizar, eu acredito que tenha pessoas fazendo muito bem a sua parte, pessoas que cuidam bem, que tratam bem, bons profissionais. O mercado, volto a reafirmar, o mercado está cheio de bons profissionais. E o que a gente sempre ressalta aqui é que é preciso, mais do que nunca, atenção nesse segmento, nesse sentido, para que as pessoas possam ter condições de vida, qualidade de vida melhor do que nós vimos aí a geração passada, alguns anos atrás, mas que as pessoas possam ter condições melhores, a melhoria. Se evoluir é para melhor, então, pelo amor de Deus, para trás não vai, né? Então, doutora, me diz uma coisa. Hoje, na sua clínica, né, na Clínica Bela Flor, pessoal, a gente vai deixar os contatos aí da clínica e vocês, obviamente, podem entrar em contato e ver o que for necessário, porque quem estiver precisando nesse exato momento vai ouvir aqui na íntegra, o que ela vai falar um pouquinho da osteopatia, da quiropraxia e da sua especialidade, né, na fisioterapia. E aí, depois de formada, depois que conseguiu botar o diploma, a Esté já estava mais numa outra fase de vida, eu acredito. Isso. Né? E aí, como foi o início de dizer assim, agora formei e vou trabalhar. Agora formei e vou começar outra formação. Mais 5 anos de osteopatia, também levando e trazendo Esté, em 3 meses eram os módulos, porque a nossa, a EBON, a Escola Brasileira de Osteopatia, que é a minha escola, sim. Era composto por professores internacionais, belga, francês, americano. Uma mescla boa de gente, né? De bons australiano. Então, Mac Dupont da Austrália, Raymond Angel, Philippe Manoir da França. Então, a minha formação foi toda internacional, então eu posso atuar em todos esses países. Então, vários professores de vários países, né? Graças a Deus tive essa oportunidade. Coisa boa, né? Isso é tão raro, né? Tá tão difícil hoje. Até os professores que são tão pouco valorizados no nosso país, e a gente precisa dar também essa atenção, viu, pessoal? Professor é a pedra fundamental de tudo que nós temos hoje como profissional. Fala, doutora. Viva os professores. Então, esses professores com toda essa bagagem, né, técnicas que eles mesmos criaram no universo da osteopatia, né? Então, foi uma bagagem muito grande. Foram 5 anos, né? Não foi um curso de final de semana, foram 5 anos. Dedicados, levando criança, levando a Esté, até passar o Philippe Manoir, que é o francês, que ele... E a Laís, né, que é a esposa, que ela é de Minas Gerais. Então, eles me pegaram como filha, assim, pra eles, porque ela não podia ter mais filha, não podia ter filha Laís, então ela me chamava de filha, e o filho, aí, minha filha, que é francês, ele fala, minha filha, não sei o quê. Então, o Philippe Manoir, um beijo pra ele também, meu professor Philippe Manoir, Laís, que é o diretor-geral, né, do curso de osteopatia. Ele é o diretor, ele que criou, né, a EBON, da Escola Brasileira de Osteopatia, e a Mazé, que trazia a EBON para o Ceará, que era para Fortaleza. Sim. Então, foi 5 anos de muito estudo, né, de muita capacitação. Perfeito. De uma equipe realmente
conceituada no mundo inteiro. Então, são referências mundiais. Então, fui formada por referências mundiais em osteopatia. Que maravilha, né? Então, que maravilha. Isso é foram bagagem, né? Uma bagagem muito grande, né? Que alguns nem vêm mais para o Brasil. Nas últimas encontros que teve, né? Que tá tendo outras formações. Sim. Não soube notícia de todos eles estarem presentes. Então, foi uma oportunidade muito grande que eu tive em ter todos eles na mesma época. Então, somou muito para minha carreira. Esse grande time raramente vai estar de volta essa formação. Eu tenho um ditado que eu gosto muito, não sei quem é o autor, e que ele diz assim, olha, quem bebe da água limpa primeiro, esse bebe bem. No mais, que bom que você conseguiu estar com essa seleta, né? Esse seleto grupo de grandes profissionais que te passaram o conhecimento e que hoje você está aí transmitindo para os seus clientes e transformando vidas através do seu conhecimento. Isso é fundamental. Puxando só mais um pouquinho, outro professor que foi, assim, divisor de águas já na minha carreira mais madura, foi o Leonardo Ávila, né, que em 2019 ele estava estudo da dor, foi um dos primeiros brasileiros a estudar a fundo sobre a dor, né, que é a IASP, como eu falei, a Associação Internacional do Estudo da Dor. Sim. Então, ele foi o primeiro profissional que eu tive contato a estudar sobre isso a fundo, né? Ele tem pós-doutorado na área. Em 2019, participei da primeira turma dele e a única cearense da turma, que era repleto de médicos, muitos médicos no curso, que eu fiz com o Leonardo Ávila em 2019. Aí, tinha dentista, enfermeira, agora eu era a única fisioterapeuta e cearense. Então, hoje... Representando aí o nordestino, né? Então, assim, no meu tratamento, fora a osteopatia, esse estudo da dor foi divisor de águas para muito raciocínio clínico de excelência, para eu conseguir elevar mais ainda o nível do tratamento dos meus pacientes. Que legal, muito bacana. Eu vou fazer aqui algo que é muito interessante, porque algumas pessoas, né, que sabem que eu tô aqui e ela está na minha presença, pergunta simples que mandaram aqui para mim, né? A questão vai ser na área da osteopatia. Qual dos tratamentos mais indicado, né? Onde que a osteopatia, em que parte ou no todo do corpo a osteopatia atua? Então, a osteopatia, a filosofia da osteopatia, né, é trazer o próprio corpo se autocurar. Então, é trazer a homeostase, o equilíbrio, a gente favorecer o nosso corpo trabalhar de forma que ele se autocure. Que legal. Né? Então, eu não sabia dessa autocura, que a osteopatia era uma propulsora para que o corpo, nos tratamentos, ele começasse a ter uma reação eficaz, não é isso? Exatamente, e as pessoas visam muito a osteopatia como fosse aquele estralozinho, né? O estralozinho... Fez barulho, tá curado. Ó, vamos aqui, ó. Pronto, faz aí, Marcos, pra mim, por favor. Eu tô enferrujado, deixa eu ver aqui. Faz aí, Marcos, pra mim. Pronto. Resolveu o problema. O Marcos acabou de fazer um estalozinho na mão dele. Nas juntas. Se a osteopatia se resumisse a isso, qualquer um... Era muito fácil. Era um osteopata, né? Não é verdade? O quê? Então, não existe botar osso no canto, o osso não sai do canto, né? Aquele barulhinho que até recentemente achava que era um gás, que soltava lá na hora, não é também. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Gente, ó, o grau de confiança é tão grande na pessoa da doutora Ana Virgínia, que ninguém, eu já tô com 56 anos, ninguém fazia o movimento de cabeça para estralar o nome, tá correto isso? É o thrust. O thrust, pronto, ó, já tá vendo o negócio? Mas aquele estralozinho, vamos aportuguesar o negócio, então, manipulação. Manipulação, ó, thrust, manipulação e o estralado mesmo. Ajuste, na quiropraxia é o ajuste. O ajuste. E aí eu tinha maior medo, olha o que é o conceito na cabeça do ser humano.
cara, eu vou dar a minha cabeça pra pessoa fazer assim, treco. Aí eu, não, aí vai que fique fora do lugar, vai que não dá certo e não volte mais. Eu tinha esse conceito formado na minha cabeça. Até que um dia, então, ela sutilmente, com as mãos dela, chegou por trás da minha cabeça, eu faço os tratamentos com ela. Depois da avaliação, bem feita. A pessoa não chega assim por trás e dá um golpe, tipo mata leão não, viu, pessoal? Calma lá, vamos por partes. Então a gente já tinha completado lá o tratamento e tal, e ela já me conhece muito bem. E de repente ela só, Marcos, peraí que eu vou fazer aqui um movimento e tal. Gente, é incrível como é feito, de que forma é feito, o resultado que isso dá, né? E só parabenizo, tá? E você vai continuar fazendo esse movimento na minha cabeça, fazendo aí o estralo, mas é muito eficaz e parabéns. E aí eu acredito que você... falando pra gente que só estralar não adianta, que é preciso fazer muito mais, e eu vejo que você é muito requisitada. Qual foi o grau mais difícil de osteopatia que você, ou quiropraxia? Assim, um caso clínico muito incrível que eu peguei foi de uma paciente que estava sentindo há muitos anos uma dor neuropática irradiando para a perna. Tá. Aí tinha feito exame, tinha ido para vários profissionais e essa dor. Então eu fiz a avaliação osteopática, né, a consulta. Sim. Então na osteopatia a gente aborda todos os sistemas, né? Visceral, que é os órgãos, né? Os nossos órgãos têm movimento. Né? Então, a osteopatia, a gente vai atuar na mobilidade desses órgãos. Então, eu fui fazendo a avaliação visceral. Aí, na avaliação visceral, eu achei um conteúdo volumoso. Você detectou algo diferente? Foi na parte perto do útero. Então, aí, parecendo com a característica de um mioma. Nossa. Então, quando eu apalpei, aí ela... Ai, tá doendo. Eu vou te solicitar, vou te encaminhar para um ginecologista e você vai fazer os exames, todos os exames. Ela foi para ginecologista. Certo. Só que antes dela ir, eu disse assim, essa tua característica dessa tua dor neuropática, ela vai desaparecer. Creio eu que você vai precisar fazer um processo cirúrgico para retirar esse mioma. Creio que seja um mioma. Porque ele tinha 10 centímetros, mais ou menos, depois eu soube que ele tinha 10 centímetros, depois do exame. Nossa! Então, aquele conteúdo estava fazendo o quê? A gente tem uns nervos chamados plexo lombosacro. Então, é um grupo de vários nervos que sai na altura do nosso umbigo, na vista anterior, da barriga. Tem um umbigo, certo? Então, esse plexo lombosacro sai da parte do umbigo e nervando na parte anterior da pelve. Certo. Então, esse mioma estava comprimindo a passagem do nervo do plexo lombosacro. Então, não adiantava eu fazer a osteopatia se o que estava comprimindo era aquele. Então, eu fui honesta, não, eu vou fazer só essa sessão para você ter um relaxamento, mas eu não vou fazer 10 sessões ou tal sessões, porque eu não vou te explorar, eu não vou te atender. Porque o seu caso não é para minha ossada, você tem que ir para um médico. Outro especialista. Quando você fizer a cirurgia, que tem fibrose, tem todas as coisas pós-operatórias. Aí sim, os processos pós-operatórios, que dá dor na coluna por conta da fibrose das incisões. Aí sim, eu vou poder atuar pós-operatório. E aí você já entra atuando naquela região já? Aí, naquela região. Então, quando ela me ligou, doutora... Com 5 dias de pós-cirurgia, doutora, sumiu a dor. Sumiu. Ou seja, a origem da dor neuropática era de origem visceral. Não era na coluna, não era lombar. Quem vê de cara acharia que seria uma dor ciática. E uma coisa, doutora Virgínia, que eu vou só ressaltar... Então isso é um raciocínio clínico. Raciocínio clínico, mas antes do raciocínio clínico, tem uma coisa que nós vamos ressaltar aqui. E que nós vamos sempre ressaltar em nome dos bons profissionais, né, pessoal? É que antes do raciocínio clínico tem uma coisa chamada índole, ética profissional e honestidade. Porque integridade também eu posso colocar, né? Fazer um composto aí. Sem isso, ela poderia fazer o que ela quisesse com aquela paciente, sem que a paciente tivesse noção do que estava de fato acontecendo.
Estou correto? Corretíssimo. Me corrija se eu estiver errado. E é disso que nós falamos aqui. Quando e como, por que está tão escasso esse nível de profissional no mercado? Eis a diferença do profissional para o grande profissional. Eu vou botar um grande aí, mas por favor continue porque está muito bom e eu sei que ela vai voltar. Eu já vou dar logo um spoiler aqui porque vai ter mais um episódio, tá bom, né, pessoal? Vamos lá, mas continue no caso dessa senhora que ficou muito interessante. Então, e o mais engraçado, eu a encontrei semana passada. Agora? Sim. Recente? Sim, recentemente. Eu fiquei tão feliz. Né? Ela perdeu bastante peso, porque o mioma em si faz a mulher inchar muito, né? Sim. A questão hormonal. Então, eu fiquei tão feliz quando ela tava no churrasquinho, tomando uma cervejinha com o marido, bem felizona lá. Que legal. Então, assim, foi tão gratificante ter esse reencontro depois. Ela me abraçou e disse, doutora, eu agradeço pro resto da minha vida. Eu fiz marca minha obrigação. Isso. Então, isso é obrigação da gente, ser honesto. Eu não só fiz um favor a elas. Índole e honestidade é obrigação de todo ser humano. Exato. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Não é pra dizer, eu sou a santa que... Não. Eu não faço milagre. É obrigação do profissional ser honesto com o paciente. Eu não faço milagres. Eu só faço aquilo... A minha obrigação. Minha obrigação. E com amor, né? Claro que tudo que eu faço, todo paciente que entra ali, que eu tenho aquele contato, é tudo com amor. Então, isso é muito bom. Isso aí é visceral mesmo. Visceral. Eu vou passar aqui, pessoal, uma coisa muito interessante para vocês. Quem estiver ouvindo agora o nosso podcast, que por um acaso, por um momento, se identificar ou perceber que está passando por uma situação, procure sempre um bom profissional. Cuidado com as dicas, cuidado com o Dr. Google, né? Porque o pessoal busca lá o autotratamento, o automedicamento, isso é muito Automanipulação, que eu vejo demais isso nas academias, nos lugares que... Sem noção do que está fazendo, e a gente vê aí vários casos nas redes sociais de pessoas que tentaram fazer por conta própria e se deram mal. Não, conselho, viu? Acho que alguém já viu essa frase. Não repitam ou não façam isso sozinhos por conta própria. Não façam isso em casa. Contrate um bom profissional, porque o resultado é outro e garantido. A gente falou um pouco da osteopatia, a quiropraxia, desculpe aí a travada de língua, mas quando você atua nessa área, qual é o tipo de paciente que te procura para fazer? Assim, a quiropraxia, ela e a osteopatia, elas são muito parecidas. Se complementam, né? Em determinadas situações. Porque são as mesmas técnicas que eu vi na osteopatia, eu vi na quiropraxia, mudando só algumas posições, mas a manipulação de cervical alta, primeira costela, lombar roll, que é a da lombar, são as mesmas técnicas. Legal. E a osteopatia, ela começou primeiro, a quiropraxia está começando agora a ver a parte craniana e visceral, né? Há poucos anos. Sim. Mas a osteopatia, desde o início, já vinha abordando. Já vinha no mesmo... Tanto visceral como craniano, que para mim não tem como atender um paciente sem olhar craniano e visceral. Não tem como, porque o corpo da gente é uma única unidade. Então, como um todo, né? Como um todo. Então, e a quiropraxia também são 5 anos. Sim. Eu fiz uma formação, porque como eu já tinha feito 5 anos de osteopatia, aí eu fiz uma formação de quiro só para adicionar na minha formação, que eu já tinha 5 anos. Mais uma especialização. Mais uma formação. Eu chamo de formação. 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 E que tá tendo agora especialização em Fortaleza. Para quem se interessar, tá tendo Fortaleza de especialização. Então, a quiropraxia ela é muito forte nos Estados Unidos. O Palmer, né, que é o criador, Daniel Palmer. Então, abordava muito a parte estrutural, mas a manipulação mesmo articular. Não via muito visceral nem craniano. Aí, para mim, complementa as duas, né? Bacana. Como agora tá sendo abordado também parte visceral, né, e craniano, também está se completando também. Pronto, se complementam nas situações. E como especialista em escoliose, também, viu, pessoal, que aqui o currículo é grande. Se não der tempo de falar nesse episódio, nós vamos ter outros episódios. Olha,
O podcast 360 MD, a finalidade é essa. É uma agência de marketing, mas que trata justamente do lado do profissional, é o lado humano, é o lado de poder estar levando informação de qualidade. Aí quando a gente encontra as pérolas, a gente traz para cá e a gente vai bater aquele papo super gostoso para que vocês fiquem por dentro de como é o trato profissional, como é o marketing em cima de um profissional desse, como ele atua, como, sabe, é um composto. Aqui do nosso lado, a gente busca trazer um composto, mas aí a sua especialização ou a sua área de atuação, né? Hoje, você, dentro do seu trabalho, quais são os casos também, eu vou dentro da mesma linha das outras perguntas, quais são os casos mais indicados que você pode passar aqui para o pessoal para eles terem uma noção? Porque tem muita gente que às vezes tem um problema, mas não sabe como, nem por onde começar. A gente atua em todas essas patologias, né? Hernia de disco, tendinite, bursite, lesões de atleta, atendo muito atleta, tanto MMA, crossfit, handball, sempre futsal. Tem um trauma em nos esportes, né? Nos esportes, é porque exige muito. Gente, eu tô falando aqui porque eu tenho um problema de coluna. E esse meu problema de coluna, dependendo aí do meu estado, né? Eu travo a coluna, sem ver do que nem pra que a coluna vai lá e trava. É uma dor insuportável. Só quem consegue destravar e eu voltar andando normal é a doutora Virgínia. Por isso é que eu posso indicar, assim, de cátedra, posso indicar para você que está me vendo e me ouvindo, aqui na região de Russas, tá, gente? Porque a gente está no interior do estado do Ceará, a 165 quilômetros de Fortaleza, para você se situar aí no nosso mapa universal. A profissional tem a capacidade de fazer esse destravamento. Então, eu confio, assina embaixo, e ela está aqui comigo hoje falando sobre esses tratamentos que é muito bacana, e a gente sabe que da importância do bom profissional, quando você se sente bem, e aí você pode fazer do jeito que você quiser, e realmente ela entrega o que ela promete, não é verdade? Então, e eu fiquei muito feliz falando de esportes, atletas, né? Um dos meus primeiros pacientes que estava no começo do futebol, que é o Caio Wesley, que hoje ele está no Fortaleza, contratado pelo... Um atleta profissional. Tá, gente? Isso, só interrompendo aqui rapidinho. Atleta de fim de semana, atleta amador e atleta profissional. Continue, por favor. Então, o Caio Wesley chegou para mim com 14 anos, com 13 anos, com a lesão, né? Ele era da base do Fortaleza do Mirim, né? Sim. De 14 a 13 anos, a turma dele, da época. Então, hoje ele, creio que ele esteja com 16 para 17 anos, e ele está no Sub-17 e assinou o contrato com Fortaleza semana retrasada. Que legal, parabéns. Então, quando eu peguei esse menino para tratar, que é o Lindoaldo, o pai dele, né? O Lindoaldo, esse menino tem futuro, porque ele tinha uma disciplina fora do comum. Atleta sem disciplina não vai longe. Muito disciplinado, tudo que eu mandava ele fazer, né? Eu atendia ele com ozonoterapia e tratava ele com osteopatia, né? Desportiva. Sim. Então ele veio com uma lesão muito grande. Aí pequenininho, né? Quando ele foi crescendo, teve outra lesão. Aí ele tava praticamente fora da competição. E eu só tinha 2 semanas para botar ele de volta. Então a gente fez um tratamento intenso todos os dias atendendo ele, com reabilitação, tanto no Pilates, com elementos do Pilates que eu peguei para fazer a reabilitação. Fez aí, né, um combo de tratamento. Aí em 2 semanas eu entreguei ele pro Fortaleza e graças a Deus... Novinho em folha, voltou a jogar e hoje ele já tá... Ele é russano? Só russano. É russano. Qual é o nome do atleta? Caio Wesley. Caio Wesley. Você encontrou um anjo na sua vida, pode ter certeza. E que bom que você está aí atuando no Fortaleza. Sucesso para você, para sua família. E o bom é que é uma família assim muito, muito cativante. Eles sempre ligam para mim, sempre mandam notícias. Que legal. Né? Cria um vínculo, né? Não é tão bom. Cria um vínculo. Aí, doutor, assim que ele assinou o contrato, eu nem sabia.
Aí ele mandou no meu WhatsApp, doutora, o que a senhora profetizou quando ele era criança? Que eu disse que quando ele era criança, você vai jogar no Fortaleza e você vai jogar lá. Eu disse que você vai jogar lá, você vai ver. Ele tinha 14 anos na época. Que bacana. Aí ele, doutora, eu fiquei toda arrepiado, porque o que a senhora falou com o Wesley, a senhora falou tão forte naquela época. Que então, assim, você fala pela boca de um anjo, aí foi. Passou. Aí quando ele assinou, ele só lembrou desse dia. Que bom. E sabe que esse vínculo é importante? Porque tem gente que esquece, tem gente que não se lembra, que não dá a menor importância. Mas você sabe o que é isso? Um vínculo desse, ele é forte, ele é um laço que você cria, porque você se dedica como uma boa profissional que é, como ser humano que é, e leva de fato o que a pessoa está precisando naquele momento. Então, gente, é muito diferente você encontrar pessoas que realmente estão ali imbuídas de fazer a coisa acontecer. Muito bacana. Doutora, a conversa está super legal, mas nós vamos para as considerações finais. E eu queria que você deixasse também para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, já aqui no alusivo, mês de março, mês das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres, obviamente, mas você deixasse uma mensagem para as mulheres, né? As coisas que a vida tem para nos entregar pela frente, eu vou deixar com você e logo depois disso eu deixo minhas considerações finais, os agradecimentos, não é não? Então eu queria deixar um recado para todas as mulheres. Mulher, não se comparem com ninguém. A sua trajetória é a sua trajetória, as suas dores são suas dores. Não deixe ninguém diminuir as suas dores, porque só você calçou o seu sapato com o seu calinho, formando aquele calinho nos seus pés. Você sabe onde é que dói, né? Você sabe onde é que dói. Você, mãe, mulher, mãe jovem que teve que lutar para se formar com um filho pequeno, que hoje em dia ainda está nessa luta. Vou falar do meu caso. Hoje em dia, eu cuido dos meus filhos, tenho meu pai e minha mãe que são bem idosos, bastante idosos. Então, não compare a sua régua com a de ninguém. Fulano tem tantos anos, já tá ali, formado, já tá não sei o quê. Mas aquele fulano não tem que cuidar dos pais dele, não tem que ter 3, 4 turnos para cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Várias atividades, multitarefas. Então, mulher, olha aqui para mim, você não compare a sua vida com a de nenhum profissional. Seja o que você é por dentro. Na sua vida, tudo que você construiu, só quem sabe é você. Então, honre a sua história. Honre a sua história, não se compare. Viva a sua vida a forma que você consegue. Você consegue entregar naquele dia. Isso. Então, é passo a passo. Então, confie em você, acredite em você, porque a pessoa que tem que mais acreditar em você é você mesmo. Isso, muito bem. Então, não deixa... quem dá o limite a você é as pessoas. Se ela diz, você não consegue isso, porque é ela que não consegue, não é você. Então, garra, força, não deixe ninguém apagar o seu brilho, que só você sabe o quanto você lutou para chegar onde você está. Então, essa mensagem que eu quero dar para as mulheres. Muito bem, show de bola a mensagem da doutora Virgínia. Eu vou aproveitar aqui e embarcar nessa vibe e, de fato, você que está nos ouvindo, não importa o estágio em que você se encontre nesse exato momento, eu acho que a vida, todo instante, ela traz oportunidades. Às vezes é que a gente se desconecta por algum motivo, por alguma razão. Mas busque se refazer, busque lutar pelos seus ideais. Veja qual é o seu propósito de vida, veja com que você se identifica, ame-se primeiro. Porque primeiro, para você tomar qualquer decisão na sua vida, qualquer tarefa, qualquer jornada, você primeiro tem que se autocuidar, você tem que se amar, você tem que ter vontade de querer correr atrás dos seus sonhos e não desista em hipótese alguma. Cada um tem um motivo, cada um tem uma razão, cada um tem um gostar diferente. E para vocês que são mulheres, o recado está mais do que dado. Vocês busquem brilhar. Para mim, a mulher ela tem uma particularidade assim fantástica. Eu sou um admirador assim do que a mulher tem
feito ao longo da história e que está aí para todo mundo ver. Quem não quiser ver é um problema, lamento, mas a mulher está aí para complementar e ela está muito à frente do seu tempo e todo o apoio necessário é possível. E ela é independente, ela batalha, ela luta, ela quer, ela faz. Então vocês não desistam. Se tá difícil, pare para respirar, mas em hipótese alguma desistam. Então assim, o nosso podcast 360 MD vai ficando por aqui. A gente tem que agradecer demais a sua presença. Vai ficar aqui, pessoal, o convite para o próximo episódio. E nisso a gente já deixa marcado, tá certo? Vamos deixando aqui um abraço para vocês. Todos os contatos da doutora e da Clínica Bela Flor, que é a nossa parceiraça, vai estar aqui nos links abaixo. E nós vamos ficando aqui nesse podcast maravilhoso, podcast 360 MD. Vamos deixando o nosso beijo, o nosso abraço. Curte, compartilha, manda esse podcast para mais pessoas. Nos ajude no nosso canal, que é um canal recente. E é isso, pessoal. Um abraço. Até lá então. Tchau, tchau. Eu tô aqui com a doutora Virgínia. Meninas, não tenham medo de recomeçar. Se tiver que recomeçar tudo de novo, recomece 1000 vezes se for preciso. Beijo. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Beijão.